Olá, eu sou o professor Renato e esse é mais um vídeo que tem por objetivo auxiliar os professores do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental a utilizar a ferramenta Questionário no AVA. Nesse vídeo vai ser demonstrado como configurar um questionário dentro do AVA. Então, primeiramente, o docente precisa vir aqui em ativar edição. Eu estou utilizando uma das minhas disciplinas para fazer esse exemplo, então eu vou vir aqui no final da disciplina. Vou criar um novo tópico para colocar esta avaliação. Para manter a organização do meu AVA, eu vou especificar aqui que é apenas um teste. Avaliação P1 e vou colocar ainda a data da avaliação para ficar organizado no AVA. Vou fazer a programação dessa avaliação para amanhã, dia 8 de dezembro. Aqui dá Enter, ok? Ficou registrado. Aqui dentro desse tópico, com a ferramenta de edição já acionada, o docente precisa clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Clicando aqui, rola essa barra até na altura do questionário, seleciona ele, é recomendada a leitura desse texto de ajuda aqui, clica no botão adicionar, e você vai ser direcionado para esta nova tela, onde aqui é obrigatório colocar o nome do questionário. Esse nome vai ficar sendo mostrado na tela do AVA, tem esse objetivo, então vou colocar aqui como curso AVA teste P1. Nesta descrição não é um campo obrigatório, mas serve para que o professor possa colocar algumas observações para os alunos. Então, vou colocar aqui observação 01, reticências, observação 02 e é livre. O professor pode digitar qualquer coisa. E quando seleciona essa opção aqui, exibir descrição na página do curso, o aluno vai ver na tela principal do AVA. Caso deixe essa opção desmarcada, o aluno só vai ver essas observações quando ele clicar em cima do questionário. É sempre recomendado deixar exibindo a descrição. E aqui, o objetivo desse vídeo é mostrar as configurações básicas para um questionário, tá bom? Existem outras configurações mais avançadas, mas não é o objetivo dessa sequência de vídeos que estão sendo feitas. Então, aqui, a primeira configuração é em relação ao prazo da avaliação. Aqui existem inúmeras janelas de configuração e apenas algumas delas são necessárias para a configuração básica. Então, clicamos aqui para abrir o menu duração. E habilitamos aqui, vocês vão ver que não é possível alterar as datas e horário. E é necessário selecionar aqui, habilitar. E aí ele abre a opção. E aqui, o que significa isso? É a duração da prova. Você pode programar a prova também. Então, você pode programar hoje uma prova que vai ser aplicada em fevereiro, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, como a prova ela vai ser programada para o dia 8 de dezembro de 2021. Às 9h30 vai ser aberta a prova. Pronto, confere, 8 de dezembro de 2021. Vamos habilitar o momento de fechamento da prova. Obviamente, não pode ser antes do dia 8. Então, vamos colocar que a prova vai fechar dia 8. Vamos colocar aqui, programar, por exemplo, para fechar às 15 horas. Pronto, está programado. Caso o professor queira estipular ainda um limite de tempo onde o aluno possa enviar com atraso a avaliação, pode marcar aqui, habilitar e falar quantos minutos
ou horas, ou dias, né? Eu costumo deixar desabilitado, então no dia 8 às 15 horas encerra a avaliação. Aqui tem essa opção, quando o tempo expirar, o que é para o AVA fazer? Tem essas opções, né? A opção básica aqui, a recomendada é que as tentativas abertas sejam enviadas automaticamente. Então, independente do aluno, significa que quando fechar o tempo, independente do aluno ter terminado ou não a prova, a avaliação vai ser fechada e as respostas que ele já tenha inserido no questionário vão ser enviadas para o professor. Ok, essa é a programação. Então, basicamente, a única coisa que a gente fez aqui foi alterar a data de início e término do questionário. Vamos fechar o menu duração. Vamos abrir o menu nota. Aqui no menu nota, a configuração que nós temos que fazer é esta aqui, a de tentativas permitidas. Então, no caso, tem várias opções de como o docente pode configurar. No meu caso, vou selecionar apenas uma tentativa. Então, o aluno vai poder fazer a prova uma vez e fechou, independente de ele terminar antes ou depois das 15 horas, ele só pode fazer uma vez a prova. Pronto, única configuração feita aqui, para a nossa configuração básica. Layout da prova. Essa é uma configuração bem importante, né? Depende de cada professor como ele vai fazer. Tem aqui as opções de nova página, cada pergunta em uma nova página ou várias perguntas em uma mesma página, né? Então, imagina uma prova onde o aluno responde a pergunta 1, rola a tela para baixo, já tem a questão 2, questão 3, então ele pode voltar entre as questões. Ou, se você quiser colocar uma pergunta por página. Então, ele precisa responder uma pergunta, aí ele vai para a próxima página e tem outra pergunta. E aí tem essa opção aqui, ó, mostrar mais, aonde o professor pode escolher o método de navegação. Se o método de navegação é livre ou sequencial. Se for livre, significa que o aluno, por exemplo, aqui está programado cada questão em uma página, ele pode ir para a página posterior e retornar para a página anterior, navegando com dois botões, né? Página posterior, página anterior. Ou, nesse caso de livre, se você colocar sequencial, o aluno ele perde essa opção de voltar para a página anterior. Ele só pode ir para a próxima. Então, se ele quiser ir da questão 1 para a questão 2, ele precisa responder a 1 ou deixar em branco. Caso ele vá para a questão 2, ele não pode retornar mais para a questão 1. Nesse caso do sequencial aqui. Então, programado aqui, cada pergunta em uma página, método de navegação sequencial. Isso vai de cada professor. Comportamento da questão. Se o professor quer misturar as questões, né, sim ou não, mas é recomendado deixar marcado sim. É a única, né, na verdade aqui não tem nenhuma programação para a nossa configuração básica. Opções de revisão. Essa é uma parte bastante importante. Por quê? Dependendo como é feita essa configuração, o aluno ele pode ter algumas respostas antes mesmo de responder. Ou, por exemplo, se todos os alunos têm a mesma prova, um aluno pode iniciar a avaliação, finalizar ela, já identificar as respostas certas e as erradas e passar para os colegas. Então, neste caso aqui, né, temos várias opções de quando que o aluno vai ter a resposta das questões. Obviamente, isso daqui são para questões onde é possível configurar uma resposta, né, de correção pelo próprio AVA. Em caso de questões dissertativas, por exemplo, não faz nem muito sentido isso daqui. Mas numa questão de verdadeiro ou falso, de selecionar a opção correta, é bem importante fazer essa programação da forma correta. Então aqui, se é para o aluno ter a resposta após a tentativa, então ele tentou, acabou de responder, ele já vai ter todas essas informações. Qual que ele acertou, qual a nota dele, feedback. Eu normalmente costumo desmarcar todas essas tentativas aqui. Mais tarde, enquanto a outra opção, mais tarde enquanto ainda estiver aberto, também não. Eu quero que o aluno tenha a resposta somente depois do fechamento do questionário. Ou seja, todos os alunos já vão ter respondido e aí o AVA libera a nota dos alunos.
Como eu disse, nos casos onde é possível de programar as questões para o Ava fazer uma correção automática. E é isso, esse é o último menu. Esses menus aqui, aparência, restrição extra, feedback final, configurações comuns, restringir acesso e marcadores, já são uma configuração mais avançada. Por fim, basta vir aqui em salvar e voltar ao curso. E nós temos aqui, então, nosso questionário criado, com o título que foi dado para ele, as observações. E aí entendam o seguinte, essa é a primeira etapa para a criação de um questionário onde vai ser aplicado aos alunos. Porque agora, se a gente entrar aqui, tem algumas informações, aqui as observações ó, que foram colocadas. Tentativas permitidas, uma. O questionário não estará disponível antes de quarta-feira, dia 8 de dezembro, e o questionário será fechado quarta-feira, às 15 horas. Sempre muito importante conferir essas datas aqui. E o questionário não tem nenhuma questão ainda dentro dele. E isso nós vamos ver em um outro vídeo como fazemos essa segunda etapa, para colocar as questões dentro desse questionário aqui.